Assim não tá bom, não? Deixa eu ver. Tá assim, dá para ver. Opa, passou. Não, peraí. Isabel. Eu que ganhei. São Flávio. Ah, você tá gravando hoje? Ah, é? Pô, eu nem vi que estava gravando, você acredita? Olha que bacana. Ah, bacana. Beleza. Aí, Robin, a gente ficou melhor, viu? Ótimo. Assim ficou assim? Tá ótimo. Então tá bom, só que eu... Então tá bom. Aí ficou bom, Robin. Show de bola. Quando aparece o sininho aqui, que quer? Você tá ao vivo, você tá... O microfone já tá. Você tem celular? Tem, né? Chorei, tem, né? Não vai descalço, não. Não vai descalço na rua, não. Não vai descalço, não. Ô, Nicole, pega ali pra mim. Dá. Gente, enquanto o pessoal não entra aí, vocês devem ter visto, mas que absurdo esse negócio da campanha da Natura, né? Escolher a Tami para representar os pais. Oi, vocês me ouviram? Ouvi. Ouvi. Assim, a gente tem que tomar até cuidado para comentar, mas por enquanto só tá nós mesmos, assim, de todos os aspectos foi uma coisa foi trágico. Pelo amor de Deus, querer fazer uma campanha de inclusão, mostrando que é uma empresa de mente aberta, mas você escolher logo o pai, que é um homem, né, que é o bicho, você mais... Eu te contar, viu? Escolheu um pai que é mãe. É pai, né? É pai. É pai. Você vai apresentar todos os slides juntos mesmo? Você não vai apresentar um por um, não? Não, agora que eu saí, né? É porque eu não consigo ver quem está na sala. Na hora que eu coloco Não consigo, cara. Eu estou achando que eu consigo, porque eu que crio a reunião. Eu vou ter que ver, vou buscar uma forma de ver como Poliana, paz, Poliana, tudo bem? Eu quero ver como é que eu consigo ceder todos os controles, todas as permissões que eu tenho para vocês. Se o Léo conseguiu gravar, normalmente só o administrador que grava. Eu vou entender como é que melhora isso. Porque eu não consigo ver que se alguém falar alguma coisa, eu consigo ouvir, lógico, né? Edivana, boa noite. Ver. Boa noite, Murilo. Paz, tá bom? O Murilo precisa abrir o áudio dele. Alguns ainda. Pastor Anilson também está com o áudio fechado, pastor Alberto está com o áudio fechado. Lucas, boa noite, paz para todos. Murilo, paz. Agora ouviu. Falou. Você sabe que a melhor opção que tem para poder participar da aula é participar com o fone. Porque você pode deixar o microfone aberto e o fone não dá interferência, né? Não pega. Não eu vou colocar agora. Eu uso ele também. É sempre melhor. Quando todas as reuniões que eu estou participando, eu até comprei um fone, aquele de Bluetooth, para ficar melhor. Agora tá falando, estou escutando. Ele tá falando? Aí você aperta no microfone. No microfone. Aí. Abre. Ô, louca, Lu. Pastora, não é fácil, não.
Boa noite, paz para você. Pastor Paz, tá Boa bom? noite. Estava falando isso agora. Uma dica, né? Esses conselhos que o pessoal dá, uma dica é usar fone de ouvido. Eu vou abrir minha câmera aqui, com a câmera fechada. Eu vou arranjar um Se bom vocês aí. estão me vendo, o Murilo tá de fone. O fone é muito bom, porque além de você escutar bem, ele só capta a sua voz, né? Quando você deixa o microfone aberto do celular ou do computador, ele capta todo o som do ambiente. É aquelas dicas que o pessoal vai dando, né? Pra gente se adaptar a esse novo normal aí, né? Tudo agora é novo. Tudo agora é novo. Dá mais um minutinho, o pessoal deve estar. Deixa eu mandar aqui pro meu pai também. Oi, Jana. Oi, sogra. Ô, pastora Neuza. Jana. A senhora, pastora Neuza ou pastor Alberto, vocês dois estão próximos, não estão? Sim. Um dos dois vai ter que fechar o microfone, senão vai dar a microfonia. Quando tem dois aparelhos perto assim, ele capta. Não, Luiz, pode deixar ele. O meu está aberto agora, senhora. Não tem problema não, Maurício. Não tá. Não tá aberto, se tiver vermelho, tá fechado. Então o Júlio Brito aí, é o Julino, não, né? É ele, sim. Oi. Sou eu. Estou presente na aula. Julinho, como é que você tá? Braço do joia? Tô bem, graças a Deus. É um prazer falar contigo novamente. Assisti mais uma aula de escola dominical. Isso é importante. Bom, gente, já são 8h02. A Janaína está aí, paz. O Júnior também entrou. Mais uma vez aí, boa noite, paz seja com todos, né? A gente seguindo aí essa missão de continuar aprendendo a palavra de Deus, né? De uma forma adaptada a esse novo normal aí do período, né? Da Covid. A gente segue com as aulas virtual, né? E aí, hoje, o professor é o Robson, o Robinho, que vai estar ministrando a aula aí. Tenho certeza que vai ser uma bênção desde já, né? Que Deus possa usá-lo de forma grandiosa, conforme a vontade dele, e que nós possamos aprender um pouco mais sobre a palavra do Senhor, né? Vou convidar vocês, né, a, juntamente comigo, fechar os olhos e dirigir a Deus uma oração, pedindo ao Espírito Santo que possa abrir nossa mente, nossos corações, os nossos ouvidos, nosso entendimento, para que assim venhamos aprender a palavra dele. Amém? Então fecha os olhos comigo. Senhor, amado Deus, querido e eterno Pai, nós te louvamos, ó Pai, nós te bendizemos e agradecemos ao Senhor pelo privilégio que temos, ó Deus, nessa noite em poder ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, participar dessa aula, Deus, que é um ensinamento do Senhor às nossas vidas. Que nós possamos, ó Pai, crescer um pouco mais no teu conhecimento, assim como na tua graça. Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoe o Robinho, que estará ministrando essa aula, que ele seja um instrumento nas mãos do Senhor, que o teu Espírito Santo guia, Deus amado, conforme a tua vontade. Abra, Deus amado, abençoe cada aluno, cada irmão, cada irmã que está aqui conosco. Assim seja, Deus, para o aprendizado, para a vontade e para o teu reino, Pai, ser estabelecido e firmado aqui nessa terra. Assim nós te louvamos e agradecemos, hoje e para todos sempre. Amém. Robinho, tá no controle. Deus abençoe. Vou fechar aqui minha câmera, meu microfone. Segue aí. Só com a bota aí. Então tá bom. Boa noite a todos. Paz. A gente vai começar a nossa aula de hoje e um título, se a gente pudesse dar um título para essa aula, eu coloquei o título como a fragilidade humana e a soberania de Deus, né? A gente vai conversar um pouquinho hoje, né? Ainda sempre pegando muitos exemplos
acerca desse momento que a gente está vivendo, esse novo normal que a gente está vivendo, né? E é num momento desse que a gente reconhece, né? Que a gente, o quão frágil nós somos, né? Porque um vírus, o que é um vírus, né? Uma coisa que a gente não consegue enxergar, não consegue ver, mas no momento desse, todos nós estamos tendo que mudar a nossa rotina em função de uma coisa tão pequena como um vírus, né? E aí, para a gente poder pensar, né? Para a gente começar a nossa aula sempre tentando criar um ambiente, né? Eu quis pôr aqui, né? O que fazer nos momentos onde boa parte do que temos é tirado, né? Em um momento crítico, o que fazemos, né? A gente está agora vivendo nesse momento, né? O que a gente pode fazer quando o que a gente tem como boa parte que nós temos, né? Todos nós estamos aqui hoje, a maior prova que nós perdemos alguma coisa com essa situação que nós estamos vivendo é a própria aula nossa, né? O fato de a gente estar fazendo uma aula online é porque a gente não pode estar se reunindo da forma que nós gostaríamos, né? E como a gente se comporta em momentos de grande tribulação, né? O que a gente tem que fazer, né? E com isso a gente tem que buscar alguns exemplos na Bíblia, né? E quem está com a sua Bíblia aí, quem puder abrir, a gente vai lendo aqui passo a passo, mas o nosso texto base é lá 1 Samuel, capítulo 30, nós vamos ler do versículo 1 ao 8. É importante para a gente se situar. Nós vamos falar acerca de Davi, né? O homem segundo o coração de Deus. Vai ser muito importante a gente entender como Davi, que passou por diversos momentos de muita tribulação, de muitos problemas, né? Nós vamos pegar apenas um deles aqui e vamos ver como é que ele passou por esse momento, né? Então, quem está com a sua Bíblia aí, se não tiver, pode seguir na apresentação, a gente vai ler todos os versículos do 1 ao 8. 1 Samuel 30, do 1 ao 8. Pode ler? Pode, claro. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia de Ziglag, já os amalequitas tinham dado o ímpeto contra o sul de Ziglag e a este, ferido e queimado. Tinha levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram pelo caminho. Até 8? É até 8. Davi e seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as suas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoam, Jezreelita, Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Depois, Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato alcançará e tudo libertarás. Amém. Obrigado. Então, como a gente está lendo essa passagem aí, a gente está vendo um momento onde Davi, né, ele vai para Ziglag, e a gente falando um pouquinho antes, né, no capítulo 29, a gente vai ver que é o momento onde Davi se reúne ali para lutar juntamente com os filisteus, né? E os filisteus expulsam, né? Os reis dos filisteus,
expulsam Davi, eles não querem que Davi participe ali junto com eles. E Davi, quando retorna para a cidade de Ziglaug, né, ele chega lá e vê que a cidade está totalmente destruída. Né, os amalequitas invadiram a cidade, né, as esposas de Davi estavam lá, e como a pastora Neuza mesmo falou aí, né, então, ou seja, Davi, ele acabou de ser expulso da cidade de Afec, os reis filisteus não aceitaram de pelejar ao lado de Davi, né? E é nesse contexto, onde parte da família dele se encontrava lá na cidade de Ziglaug, os amalequitas invadiram a cidade. Né? A palavra de Deus fala aí que a cidade foi queimada e os filhos e filhas do lugar foram levados em cativeiro, inclusive as esposas de Davi. Então, só para a gente situar, né? Davi estava naquele momento ali, estava pelejando a favor de Deus, ok? Estava com aquelas pessoas que estavam ali, o exército de Davi com ele, né? Eles estavam literalmente fazendo a obra que Deus queria que fizesse, né? E a gente percebe que quando Davi volta para o lugar onde ele estava, a cidade está toda queimada, né? E não é só isso, né? A gente percebe que Davi, nesse momento, ele se angustia, pois estava fazendo a obra de Deus e isso não impediu que todos à sua volta, inclusive ele, sofressem. Né? Conforme a pastora Neuza leu aí, o povo se revoltou contra ele, ameaçando, inclusive, apedrejar ele. Ou seja, né, o próprio povo que estava seguindo Davi ali, que estava ajudando Davi, na hora que chegaram na cidade deles, que viu que estava tudo destruído, né? Que seus filhos, as suas filhas foram levados em cativeiro para ser escravo de outro povo, aquele povo que estava acompanhando Davi a todo momento ali, tentaram se rebelar contra o próprio Davi. E a palavra de Deus fala que Davi, naquele momento, ele se angustiou, né? Ele se entristeceu, porque o momento era muito difícil para ele. Né? E aí a gente começa meio que se colocar no lugar de Davi, né? Se isso fosse possível, né? Mas nós começamos a entender que o momento que nós estamos vivendo hoje é um momento de muita angústia, né? Quantos de nós queríamos estar aí andando, fazendo as coisas que a gente está acostumado a fazer, ir na casa dos nossos familiares, né? Tendo uma rotina normal, podendo ir na igreja normalmente, né? Podendo fazer as coisas que a gente normalmente fazia sem problema, sem preocupar de usar máscara, de passar álcool, de se preocupar com isso, né? É um momento que muitos de nós talvez fica triste. Davi, naquele momento ali, ele se entristeceu, né? Ele se angustiou pelaquela situação. E a gente tem que se colocar no lugar de Davi e imaginar. Davi, ele era um homem separado por Deus para ser rei de Israel. Era um homem de batalha, né? Davi estava acostumado a pelejar, ele estava acostumado a entrar em batalhas e a vencer em nome de Deus, né? Talvez num momento desse, alguém pode, né, se perguntar, né, como é que a gente faria num caso desse, né? Talvez nós, achando que nós somos, que a gente pode fazer as coisas, nós queremos fazer pela nossa vontade, né? Quantos de nós, ou até Davi mesmo, poderia ter ido, pegado ao seu exército ali e ido atrás dos amalequitas e pelejar lá, né? Talvez porque Davi poderia ter feito isso, ele era um homem de guerra, né? Trazendo para o nosso dia a dia, a gente, muitas das vezes, nós queremos passar pelos momentos difíceis pelo que a gente, como homem, possa passar. Ou seja, né, eu quero ir lá, eu quero fazer, eu quero tentar reverter essa situação como homem, né? Mas a gente pega no exemplo de Davi, que era um homem acostumado com batalhas, acostumado a vencer batalhas, né, acostumado a guerrear. Será que de que forma que a gente acredita que Davi agiu?
né? Naquele momento ali que ele poderia ter corrido atrás da família dele, imagina qualquer um de nós. Se a gente ficar sabendo que um filho nosso sumiu, que uma filha nossa sumiu, está perdida, o que é a primeira coisa que você faz? Você larga tudo e vai atrás. Muitas das vezes você nem para você pensar, né? Talvez num momento de grande aflição a gente não para pensar, não para raciocinar o que a gente tem que fazer, né? E aí a gente vai buscar. E o que Davi fez? Naquele momento que ele estava com essa aflição, né? Onde ele estava queimado, não tinha mais nada. Eles levaram o povo de lá. O que Davi fez? Né? E a gente vê que a primeira ação de Davi foi se fortalecer no Senhor. Né? Na hora de maior aflição na vida de Davi, ele teve a sabedoria para buscar o socorro de Deus. Né? Ele buscou a resposta de Deus. Né? Está lá em 1 Samuel 36. Eu vou ler aqui, né? Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo. A alma de todo o povo estava cheia de amargura, por causa dos seus filhos e das suas filhas. Aí vocês olham o detalhe. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Né? A primeira ação que Davi teve ali, naquele momento que ele estava com grande angústia, uma preocupação muito grande, né? Sem saber o que ele deveria fazer, como ele deveria proceder naquele momento, a primeira ação de Davi foi se fortalecer em Deus. Né? Muitas das vezes nós, né, num momento de grande aflição que nós estamos passando agora, talvez a nossa primeira atitude é querer fazer as coisas pelas nossas próprias mãos. Né? E a gente pega na palavra de Deus o exemplo de Davi, que poderia ter agido pelas próprias mãos, porque ele tinha experiência para isso, mas ele não o fez. A primeira coisa que ele fez foi buscar, né, se fortalecer no Senhor, de onde deveria vir o socorro dele. Alguém quer falar alguma coisa? Não, né? Mas aí a gente vê como a gente vai ouvir. Não, né? É porque eu não consigo ver a imagem suas. Edivane escreveu aí, ó. Todo o povo, inclusive Davi, sofreu a mesma situação. A diferença foi a reação. Isso, a Edivana falou muito bem. Né? De todo um povo. E olha, né? Esse povo aí que se revoltou contra Davi aí, estava acompanhando Davi há um longo período, passando por diversas batalhas e vencendo. Né? Se a gente for lá no capítulo 29, lá, vocês vão ver que Davi, juntamente com essas pessoas que andavam com ele, eles já tinham uma fama que estava acompanhando eles, né? A gente vai ver lá no capítulo 29, quem tiver depois a oportunidade de ver, né? Os filisteus perguntaram se esse Davi era o que andava que era servo de Saul, né? E eles foram e usaram um termo que Davi era conhecido naquela época, né? Que Saul, ele pelejava e derrotava milhões de pessoas, mas que Davi era o que derrotava 10 milhões de pessoas, né? Ou seja, né, Davi... Oi. A gente vê aí nessa passagem o equilíbrio, né? Porque, na verdade, eles já vinham cansados de uma batalha. Exato. E a Bíblia fala até aí, né, que alguns nem conseguiram atravessar para poder acompanhar Davi, de tão cansado que ele estava. Exatamente. Às vezes o emocional, né, por causa do cansaço, às vezes faz com que a pessoa não tenha um raciocínio, mas uma pessoa que está preparada, assim, diante de Deus, igual Davi era, ele teve equilíbrio naquela hora, ainda que ele tenha ficado também angustiado,
O segredo é parar e pensar, né? Exatamente. Ele falou, a senhora usou um termo bastante importante. Parar e pensar. Olha a pipoca do Pedro. Todo mundo que estava acompanhando Davi ali estava vindo de um período de muitas batalhas, de muitas lutas, né? E na hora que eles viram que eles voltam para casa e vê que a casa deles está toda queimada, os filhos não estão lá, as filhas foram levadas para ser escravo, aquele povo desesperou, né? E a palavra de Deus fala que depois que Davi recebe a mensagem de Deus, sai 600 pessoas, mas que 200 pessoas estavam extremamente cansadas e ficaram, né? Então, mesmo aquele povo sabendo que estava com a família lá, eles não conseguiram seguir, de tão cansado que eles estavam, né? Mas a senhora usou o termo perfeito. Davi parou e pensou, se fortaleceu. A gente, muitas das vezes, a gente já ouviu falar, né? A pessoa age muito pelo impulso, né? A Edivana usou um termo muito, muito legal, né? Aquele povo estava sofrendo toda a mesma situação. Davi também teve perdas. Não foi só o povo que perdeu suas filhas e seus filhos. Davi perdeu as suas esposas, né? Davi também teve perda, né? Mas ele... Tanto é que ele ficou angustiado, ele não deixou de ficar triste. Exatamente. Só não deixou se abater. Exatamente. E a gente começa a perceber, né? Ele também ele se angustiou, mas ele não abateu. Ele não quis fazer a justiça pelas próprias mãos, né? Usando um termo que todo mundo conhece. Ele parou, ele pensou, ele buscou, ele se fortaleceu e ele quis buscar a resposta de Deus. Ele quis ouvir o que Deus queria falar com ele. Como é que ele iria fazer? Ele não quis agir pelas próprias mãos. Ele quis primeiro consultar a Deus. E isso é tão difícil, né? Que a gente, muitas das vezes, a gente quer fazer pelas nossas próprias mãos. E a gente se esquece de perguntar o que Deus quer que nós façamos, né? O que nós não paramos para pensar e buscamos socorro em Deus, né? Ô, Robin, duas coisas aí que você citou, né, que é verdade, a gente deve sempre, né, se inspirar na palavra de Deus sobre isso. Primeiro, né, em um momento de extrema angústia ou extrema felicidade, né, seja triste, né, a gente nunca deve tomar uma decisão, né, porque a gente provavelmente vai tomar uma decisão ali baseada na emoção, né? Quando a gente está muito triste ou está muito alegre, se você toma uma decisão ali, você vai tomar uma decisão por emoção, né? E isso aí sempre tem um perigo. E o segundo, Davi mesmo sendo, né, líder, né? Igual a Hannah falou semana passada, Davi sendo líder, sendo até hoje uma referência para o povo judeu, né? Ele, o tempo todo, ele se mostrava e se fazia necessário ser dependente de Deus. Ele sendo rei, ele sendo um conquistador, ele não abria a mão e deixava isso explícito, né, para os seus liderados e para o povo. Ele só tomava a decisão se ele buscasse a orientação do Senhor, né? Oi, diga. Oi, pastor. Se ouvir Deus numa situação dessa, é o que eu acho que é difícil. Como é que você sabe que é Deus, ou é o homem, ou é a gente mesmo? Porque não é fácil você ouvir Deus numa angústia, numa situação desesperadora, sua família sendo levada, queimada. Não é fácil, não. Como é que você ouve Deus? Como é que você acha que é Deus? É verdade. Não é fácil, não. Mas eu acho que é o posicionamento, sabe? Com certeza. A posição, porque assim, o pastor fala, como é que você sabe que você vai ouvir Deus? Porque você tem uma tendência muito grande a ouvir o homem, né? O homem ali fala mais alto, o eu. O Abinho citou aí o exemplo de um sequestra um filho seu. Nessa hora, rapaz, fica doido, né? Para ouvir, não.
A primeira coisa que você faz é sair doido pra rua aí, procurando e querendo fazer uma situação dessa. É engano nosso. Né? Mas aí mostra, mas você mostra que a gente toma, né? A gente toma uma atitude baseada na nossa razão. Exatamente. Né? A gente vai na nossa razão e ali você toma por impulso aquela atitude de sair desesperado, de tomar alguma coisa. Né? E o que dá ora, né? Nem ora. Acho que aí é o ponto-chave aí, né? Opa, peraí, como é que eu vou fazer? Eu vou bater o joelho no chão primeiro, ouvir de Deus. Você vai orar, mas orar por orar também, vai embora? Ou você vai esperar o Senhor falar com você? Não, e você percebe, né? Mas eu achei o versículo aqui. A gente pegar em 1 Samuel 29, o versículo 5, tá falando o seguinte. 1 Samuel 29, versículo 5. É como os filisteus conheciam a Davi. Para a gente entender. Está falando o seguinte. Não é este aquele Davi de quem cantavam as danças? Qual que eram as danças, as músicas que se cantavam acerca de Davi? Saul feriu os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Então, ou seja, Davi, ele era conhecido por ser uma pessoa que batalhava e tinha experiência em batalhas. É isso mesmo. Né? Ele é uma pessoa experimentada nas batalhas. Né? E quando acontece uma situação que é roubado, é tirado dele a esposa, os filhos de quem estava acompanhando ele, talvez, se fosse qualquer um de nós, ia querer juntar o seu exército ali e partir para cima do povo lá e correr atrás. Mas Davi não fez isso. Né? Davi não fez isso. Ele buscou a resposta de Deus primeiro. Davi tinha consciência muito clara que nada do que ele fazia era por ação humana, mas era pela permissão e vontade de Deus. É essa que é a grande diferença, né? Que nós temos que estar aprendendo com esse exemplo de Davi. É buscar se fortalecer no momento de angústia, igual o pastor Roberto falou, é difícil. Né? Imagina se pega um filho seu e leva um filho seu, né? Você já pensou chegar para você, não, é a primeira ação sua, né? Se alguém mandar você orar primeiro, peraí, você vai querer correr atrás. Davi não, ele buscou a resposta de Deus primeiro, né? E se a gente for seguir aí, ó, no versículo 7, está lá escrito o seguinte, lá em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 7. Fala assim, e disse Davi a Abiatar, o sacerdote. Abiatar era o sacerdote, filho de Aimeleque. Traga-me, peço-te aqui o efode, ou como algumas falam, estola, tá? E Abiatar trouxe a Davi. O que é esse efode, essa estola? Era a veste usada pelo sacerdote. Era a veste sacerdotal. Né? Então, ou seja, Davi, primeiro, ele se buscou fortalecer no Senhor, mas a segunda coisa que ele fez foi se preparar para ouvir a voz de Deus. Ele se preparou. Né? Ele primeiro vestiu as vestes de sacerdote. E para aqueles mais aplicados, pode falar assim, mas Davi não podia ser sacerdote, né? Ele não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá. Né? Mas a gente vai ver mais na frente que Davi tinha essa característica de ser rei e de ser sacerdote. Mas o que eu quero dizer para vocês a primeira atitude de Davi no momento de aflição foi se fortalecer no Senhor. A segunda foi se preparar para falar com Deus. Né? Davi não foi de qualquer jeito. Ele buscou se preparar, ele parou ali para pensar, ele mandou o sacerdote buscar a veste, ele vestiu a veste sacerdotal. Então, ou seja, ele não agiu.
Ele primeiro se preparou, né? Ô, Robinho, eu Diga. acho que a lição maior que a gente vai tirando no decorrer dessa aula é o seguinte. Aí não fala quanto tempo demorou a resposta de Deus. Se foi rápido, porque orar no momento de dificuldade, todo mundo ora. Mas não espera, ele sai tomando atitudes. Aí não fala se demorou 10 horas, 2 dias, mas ele esperou a resposta, coisa que, diante de uma calamidade, uma situação difícil, a gente não sei se a gente esperaria essa resposta. Orar, todo mundo ora. E eu até acho... Diga. Esperar a resposta para ver o que fazer, eu não sei se a gente teria essa atitude, né? E eu até acho que a resposta de Deus não veio na mesma hora. Eu acho que ela demorou. As próprias etapas que Davi passou ali comprovam que ele passou por determinadas... Teve algum tempo se seguiu. Que o povo se rebelou. Queria apedrejar Davi. Né? E a gente vê também que ele manda o sacerdote buscar a veste. Quando a gente vai estudar sobre o tabernáculo, todo esse processo tinha um ritual muito grande em cima disso. Então a pessoa não fazia a coisa de qualquer jeito, não é? O sacerdote, para falar com Deus, ele não simplesmente vestia a roupa lá sujo e tudo, e vai lá e vai falar com Deus. Então ali já fica bem evidente para nós que esse tinha que oferecer sacrifício, né? Importante, né? Pois é, mas Deus, tinha que pegando o seu exemplo aí, ó, de uma criança que some, será que a gente ficaria esperando? Exatamente. Né? Será que nós passaríamos por todas essas etapas? Para ver o que Deus fala, né? E aí, né, pastor? Acho que até complementando a sua fala, que a gente pensa aí, fala assim, Davi chegou cansado, né? Depois fala que ele chorou até perder as forças, quer dizer, demorou um tempo, né? Porque você demorou. Depois do povo rebela, depois ele escuta, ele, né, busca no Senhor, pede o sacerdote para buscar a estola, né? Ou seja, isso teve um processo, esse processo aí demorou um tempo. E no campo natural, até trazendo para os dias de hoje, olha para você ver, né? Desde março que a gente começou aí a falar dessa pandemia, com isolamento social, com as regras aí mais rígidas, o que a gente mais comenta entre nós é quando que voltará ao normal? Quando que a vacina vai ficar pronta? Quando que vai voltar ao normal? Né? E aí, essa passagem dá para fazer um paralelo interessante com o momento atual que a gente está passando. Né? Exatamente. Quanto tempo, né? A gente, às vezes, a gente quer limitar a ação de Deus no fator tempo, né? Quantas pessoas que estavam com a gente na igreja e, por algum motivo, a resposta que eles esperavam não vieram naquele tempo que eles acreditavam que seria o melhor tempo, não veio e eles acharam mais fácil sair. Quantas pessoas resolveram agir pelas próprias mãos, né? Não esperou confiar, não esperou a resposta de Deus, né? Que necessariamente não tem que vir no tempo que nós esperamos, né? Exato. Robin. Diga. O rei Asa é um exemplo disso, né? Ele não consultou a Deus antes, ele já foi direto nos médicos. E ele se cegou por causa disso. Exatamente. Não é? Verdade. Gente, eu perdi um pouco aí, deu um pico aí da internet aqui, mas... Eu estou aparecendo. Oi, pastor. Eu acho que ele perdeu o sinal lá, né? Ele começou a falar. Já voltou. Já voltou. Já tá voltou? O Murilo que acabou de falar acerca do rei Asa, né, Murilo? Foi. Ele não esperou em Deus. Abacuque também colocou na torre de vigia para ver o que Deus falava, né? Ou seja,
Na nossa vida, gente, a gente vai ver diversos momentos em que a gente vai querer dar um jeitinho, né? Que a gente não vai ter a paciência para esperar Deus, vai querer dar um jeitinho. A todo momento nós queremos dar um jeitinho. Né? Ô, Robinho, diga. Tem várias situações, né? Claro. Tem coisas que você entende que você tem que orar e você sai para resolver. Nesse indo resolver, Deus vai te guiando os caminhos, né? Porque tem coisas que a situação, às vezes, não exige de você ter que ficar ali esperando. Eu acho que ali a fadiga deles, o cansaço deles, fizeram eles ficarem ali sem saber o que fazer, né? Gente, vocês tenham a certeza, irmãos, a pior coisa no mundo é nós, no momento de aflição, pararmos e para pensar o que a gente vai fazer. Né? A maioria das pessoas não faz. Isso é muito difícil. É muito difícil no momento de aflição a gente parar para pensar o que eu vou fazer aqui agora. Diga. Quem tem essa inteligência emocional é uma pessoa que sabe dominar bem o seu eu, viu? Porque é raro. Né? A pessoa, no momento de aflição, normalmente, né, esses momentos de aflição, desespero, a pessoa toma atitudes que ela até mesmo a gente até se surpreende. Fala, gente, eu não esperava que fulano de tal faria tal atitude. Porque nesse momento o ser humano muda completamente. Né? Ô, Lucas. Oi. Muitos anos atrás, lá em casa, meus meninos eram pequenos. E eu estava no quarto costurando. De repente deu um estouro na cozinha. E os meninos começaram a gritar. E eu saí correndo para ir ver o que estava acontecendo. Aí uma voz bem audível falou assim, volta para o seu quarto e ora. Eu voltei para o meu quarto, os meninos gritando. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Meu Deus, tem misericórdia. E comecei a clamar. Quando eu levantei e fui, quando eu cheguei no corredor, a voz falou assim, o meu sopro vai apagar aquele fogo. E o fogo sumiu. O gás estava vazando do botijão e, de repente, eles foram acender o fogão e deu uma bola de fogo dentro da cozinha. Você olha para você ver, eu tive a voz de Deus foi mais alta do que o meu desejo de ir ali. Deus literalmente falou e a senhora teve a sabedoria de ouvir. Eu acho que não foi nem sabedoria, sabe? Foi de pensar que se Deus não resolvesse, quem vai resolver? É verdade. Foi medo mesmo. Foi medo. Foi mais medo. Foi aperto. São N situações, né? Não, é verdade. Exatamente. E aí, gente, seguindo a aula, né? Vamos lá. Tudo que a gente está falando é da aula mesmo. É verdade. Mas aí a gente começa a perceber, naquele momento que Davi manda buscar lá a veste sacerdotal, e a gente começa a falar que o sacerdote fala com Deus, né? Teve uma regra ali, né? E aí a gente começa a perceber, né? Aí para quem, né? Que Davi, como pertencente da tribo de Judá, ele não poderia ser sacerdote. Né? A primeiro momento, talvez alguém possa até se perguntar, mas Davi não podia ser. Né? Ele não poderia ter pegado a veste sacerdotal. Né? Talvez a gente poderia pegar assim, mas a regra é essa. E a gente se esquece de pensar que Deus não age em cima de regras humanas, em regras que já existem. Né? Deus tem a sua forma de agir. Aí a gente vai, né? Que no momento de aflição, Davi não teve dúvida. Ele buscou as vestimentas de um sacerdote e foi falar com Deus. Né? Davi não se preocupou, ele não parou para falar assim, não, mas eu sou da tribo de Judá, eu não vou poder buscar vestes do sacerdote.
né? Davi possuía as habilidades proféticas e Deus lhe assegurou o direito de ser rei e sacerdote. Né? Davi, ele era ungido, ele tinha uma unção profética. Naquele momento, ele já tinha uma unção profética. E ao longo do ministério dele, ele recebe mais duas, que é a unção real e a unção sacerdotal. Né? Então, Davi era habilitado, ele foi habilitado ao longo da vida dele para isso. Mas não impediu ele que se preparasse muito bem para falar com Deus. Como a gente falou no slide anterior, o ato de vestir a veste sacerdotal, ela trazia consigo uma série de procedimentos. Não era uma coisa rápida, né? Tinha um processo, né? Tinha uma regra. Ele, para falar com Deus, ele tinha que passar por etapas. Ele não foi falar com Deus de qualquer jeito. Ele se preparou para falar com Deus, para buscar essa resposta de Deus, né? E o Robinho, olha que interessante, hein? Acabou que você vai falando assim, a gente vai intrometendo, né? Mas é para contribuir. Mas olha que interessante. Eu nunca tinha percebido por esse ponto de vista, nunca mesmo, né? E Deus sempre fala com quem? Deus falava com o profeta e o sacerdote, né? Exatamente. E Deus, Davi pergunta para o Senhor, né? Perseguirei, né, e alcançá-lo-ei? E o Senhor responde, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Né? Exatamente. Eu pergunto, né? Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor. Quer dizer, Deus respondeu, o Senhor respondeu para quem? Para Davi. Para Davi. Lembrando que Deus só falava com o sacerdote ou o profeta. E com o profeta. Aí... E Davi já tinha recebido, Lucas, a unção profética lá em 1 Samuel 16:13. É quando ele é ungido. Né? Ao longo do ministério dele, ele é ungido mais 2 vezes, em 2 momentos. Um para ser rei e a outra para receber a unção do sacerdote. Exatamente. Né? Mas ele falou com Deus. Até aquele momento ali, era só os profetas e os sacerdotes que falavam com Deus. Né? Davi, que tinha a unção profética, ele buscou se preparar ali para ser um sacerdote. Né? Ele buscou a veste, ele vestiu a veste, mesmo ele não sendo da tribo de Levi. Tá? É a internet. A internet oscila, infelizmente. Mesmo ele sendo da tribo de Judá, ele mandou buscar, ele mandou buscar a veste, ele vestiu a veste de sacerdote. Está dando interferência aí, eu não sei aonde. Ô, pastor, até que nós estamos ouvindo bem. Deve ser a sua, não? Que deve estar oscilando? Mas é a sua aí, pastor. Faz parte. É isso mesmo. Aqui eu estou ouvindo bem. Todo mundo aí ouviu bem? Precisa que é necessário que repita? Estou ouvindo bem. Eu estou aberto mesmo, que tá ruim. Então tá bom. Obrigado, Janaína. Então tá bom, Jean. Então, ou seja, só para a gente poder ver, Davi se preparou. Né? Mesmo ele não podendo fazer aquilo, ele fez, ele não teve dúvida. Ele buscou se preparar para falar com Deus. Verdade. Né? E aí, para a gente estar concluindo, né? Davi passou por um momento de muita angústia, mas isso não impediu de saber que nada poderia ser feito se não houvesse a orientação de Deus. Por mais aflitosa que possa ser a situação que nós estamos passando, nós nunca podemos nos esquecer que é a orientação de Deus que vai nos fazer passar por aquele momento de tribulação. O fato de nós servirmos a Deus não vai nos impedir de passar por momentos de aflição. Mas é a orientação de Deus que vai nos ensinar e nos preparar para como passar por esses momentos. A oração do Pai Nosso. Só lembrar, né? Só lembrar.
Muitas vezes a gente se esquece que existe um Deus pronto para nos orientar e livrar a nossa vida de todo o mal. A gente não para, a gente quer fazer pelas nossas próprias forças, né? Poderíamos achar que a nossa força seria suficiente para vencer as tribulações, mesmo Davi sendo um excelente guerreiro. Ele primeiro buscou a orientação de Deus, né? E aí a pergunta que eu deixo, né, para todos, para a gente, né? Será que temos buscado a orientação de Deus para a nossa vida, né? Não só nos momentos ruins, mas nos momentos de aflição também, né? Essa que é a pergunta final que eu deixo para todos aí. Robin, eu acho que é... Bom, deixa eu dar oportunidade para quem ainda não falou. Depois eu faço um comentário. Murilo. Alguém quer Ronaldo. falar? Quem quiser Eu comentar. acho que o Ronaldo é que estava tentando falar aí. O Ronaldo, ele sempre participa muito da aula. Deixa eu falar uma coisa. Posso comentar? Pode falar, Aline. Com vergonha, mas eu vou falar. Não tem problema. Fica com vergonha, não. Então tá. Na verdade, em toda a aula aqui, enquanto o Robin falava, eu estava pensando que, assim, não é que você tem que deixar para buscar a Deus no momento de aflição. Quando você constrói um relacionamento com o Senhor, diariamente, sempre buscando ao Senhor, esse relacionamento te fortalece, é uma bagagem que você traz no decorrer da sua vida para você suportar um dia mau. Então, assim, quando eu estava vendo a história do Davi, que o Robinho estava comentando, eu fiquei pensando o tempo todo aqui sobre isso, que quando a gente constrói um relacionamento com o Senhor diário, e é um relacionamento, como é que eu falo assim, mais forte, porque ele é ali diariamente, tijolinho por tijolinho. Quando vem o dia mau, igual o dia mau veio para Davi, ele soube ter o domínio próprio, né? Igual o Lucas falou, a inteligência emocional. Igual eu estava lendo um livro que a gente nunca parou para pensar, até comentei com o Renato, que a inteligência emocional é o fruto do espírito, é o domínio próprio, é a mansidão, é a paz, é o amor, é você saber lidar no dia difícil ou no dia bom, igual o Lucas falou. Nunca tome uma decisão com muita alegria ou então com muita tristeza. É você saber, você ter o domínio sobre você mesmo. Aí é isso. Não, tá certo. Mas é isso mesmo. O Davi teve aquela reação, foi justamente porque ele tinha um contato próximo com Deus, ele era um homem que, segundo o coração de Deus, então toda essa ação que ele teve ali foi fruto de toda a experiência que ele teve. Não foi uma coisa que apareceu de uma hora para outra, né? Fruto de toda uma vida com Deus, de toda uma vivência de experiência, né? O que a gente tem que ter na nossa cabeça é isso, né? O que vai fazer nós passarmos por esse momento é a experiência que nós temos com Deus, é o saber ouvir, né? O de deixar o homem de lado e ouvir a voz de Deus, né? Exatamente. Acho que tanto a Aline comentou e que você coloca aí é perfeito. Se encaixa muito mesmo com a palavra. Ronaldo, você abriu o microfone? Você ia falar? Ô, Lucas, eu ia falar aquela hora, mas o pastor Roberto já respondeu. Mas um comentáriozinho. Nós, na nossa humanidade, às vezes, numa situação difícil, é difícil você ser igual a Davi, né? Você sentar e orar e pedir a Deus sem usar a humanidade nossa, né? É muito difícil. Mas a gente tem que ter um equilíbrio para poder procurar sempre a Deus, né? E achar o equilíbrio necessário para poder fazer as coisas, né? Eu acho que é com certeza. Isso mesmo, ou não? É aquilo que o pastor lhe falou, né? A coisa mais difícil é a gente, num momento desse de aflição,
a gente parar para orar, para pedir orientação de Deus. Isso é o mais difícil. E esperar a resposta, né? Esperar a resposta, né? Que a Aline falou aí é super importante. É a vida que você constrói com Deus. Exatamente. No dia da sua necessidade, ele vem no seu socorro, né? É verdade. Eu estava... na que a Aline fez esse comentário, e o Robin, né, que ele apresentou o último slide ali, a gente fala, né, quem que é rei, sacerdote e profeta na palavra? Só teve um, né, que é Cristo. Só Jesus que tinha Só Jesus. Mas olha para você ver que, né, a Bíblia mostrando, né, sendo um reflexo, né, das coisas, já antecedendo, né, aquilo que seria Jesus, Davi, e nesse momento, ele como rei, ele toma ali uma atitude de profeta, porque Deus fala com ele, e ele veste as vestes sacerdotal, né? Ele está ali como sacerdote. Isso é muito importante. Isso só mostra, e só pode fazer quem tem relacionamento com Deus. Exato. Ô, Lucas, você falou tudo aí, completando o que a irmã Aline ela disse. Só consegue fazer isso, gente, quem tem um íntimo relacionamento com Deus. Naquele momento ali histórico, falando de momento histórico, o sacerdote só podia ser de uma tribo específica. Mas só quem tem um íntimo relacionamento com Deus sabe a forma que tem que estar agindo naquele determinado momento. Era isso que Davi tinha. Quando Davi manda buscar a roupa de sacerdote ali, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo e ele sabia muito bem o peso que aquilo tinha. Exatamente. Não, isso leva a gente a refletir muito sobre nossas vidas. Lucas. Ô, Murilo. É porque a Bíblia fala em tudo de glória, né? Tu dá graças ou dá glória? Dá glórias, de glórias. Se nós compramos um carro, nós glorificamos muito naquele momento a Deus. Agora, quando bate aquele carro, e a gente sai do carro, naquela tristeza, naquela angústia, porque bateu o carro, será que dá glória? Será que glorifica o Senhor? Nem sempre. Nem sempre. Você primeiro desce do carro, você vê o tamanho do motorista do outro carro. Se for um cara muito maior que você pede ajuda para Deus. Agora, se for menor que você parte para cima dele. E o tamanho do estrago também. Pois é, a glória é só uma, né? É na conta. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Mas tem que... Não, mas Davi, né? Murilo. Murilo, mas Davi angustiou, ele ficou angustiado. Ficou. Entendeu? Porque dá a impressão, diante de uma situação difícil, você não pode ficar angustiado. Você pode, é a humanidade. Agora, a atitude que você toma em cima daquela situação é que vai fazer a diferença. Mas nós temos que glorificar a todo momento, né? Claro, mas isso não impede você ficar angustiado, não. Eu gosto não angustiar, glorificar a Deus. Eu gosto sempre de estar falando que o fato de nós servirmos a Deus não vai nos livrar do problema. Não. Nós vamos continuar passando por problemas da mesma forma que nós passávamos antes. A grande diferença é a forma que nós passamos pelos problemas. Justo. É a grande diferença. Resolver o problema não resolve, não. Davi mesmo não resolveu o problema do filho dele. A criança acabou morrendo. Mas aí a gente vê que é um fruto de uma consequência de um erro. E aí é outro momento, né? Muito. Aí nós estamos falando de outro momento, né? E outra coisa. Mas, ô Murilo, vamos fazer a discussão interessante no sentido seguinte. Nessa parte, Davi ele busca do Senhor a resposta. E para que ele perguntou, Senhor, se eu perseguir, eu vou alcançar eles? E o Senhor respondeu para Davi, pode ir. Agora, na hora lá, Davi falou, Senhor, se eu orar aqui, você vai curar meu filho? Deus não falou com Davi que ele ia curar o menino. E aí? Eu estou te falando da busca que ele teve. Mas a resposta vem do Senhor. Não seja feita a nossa vontade, mas a vontade dele. Não,
E ótimo, a resposta não tem que ser necessariamente aquela que o homem espera. Seria muito bom se fosse assim, ó. Seria muito bom, mas a resposta para Davi, nesse momento que estava falando, não foi a resposta que ele esperava ouvir. Mas porque o que era aquilo? A consequência do erro, Deus não tira. Né? Deus perdoa o pecador, mas a consequência do erro que a pessoa fez, Deus não tira. Isso é o princípio da justiça dele, né? Ele é justo. Exatamente. Ele é justo. Ô, Murilo. Ué, senhor. Ninguém bate um carro e fica alegre, não. Você entendeu? A gente pode angustiar, ficar triste. Agora, como que a gente toma decisão para resolver é que é o segredo da vitória ou da derrota. E lembrando o seguinte, né, igual o pastor falou, e a gente tem que saber, sabendo que as tribulações, elas são momentâneas. Porque se você também ficar remoendo aquela angústia, aquela tristeza por muito tempo, aquilo não vai te fazer bem de maneira alguma. Vai gerar um processo aí, uma doença, sei lá, uma depressão, uma doença cardíaca. Se você não entender que aquilo é momentâneo e que também tem que ser passageiro, né? Ficar remoendo aquela coisa. Mas se nós cremos no poder dele, nós temos que esperar, ué. Não? Exatamente. A Bíblia fala isso, é momentâneo, vai passar. Vai passar. Eu vejo assim para minha vida. É verdade. Eu creio no poder de Deus na minha vida. Amém. 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 Ô, Lucas, era isso. Amém. A Janaína até fez um comentário. A Janaína ou o Robertinho, eu não sei quem, né? Mas assim, a aula muito enriquecedora, né? Te dando os parabéns, hein, Robin? É a Jana. É a Jana mesmo, né? Então, assim, realmente, um tema muito interessante e muito de encontro, né? A cada momento que a gente está passando. Eu acho que a gente sempre, né, entra nessa discussão, a gente tem muito a falar. Ainda 5 minutos. Se alguém quiser fazer algum comentário, fazer alguma colocação, eu vi que a Edivânia fez ali um comentário. Eu tenho sentido falta de ouvir a voz da Edivânia, você acredita, Robin? A Edivânia sempre tem uns comentários muito pertinentes, né? Eu tô achando que ela tá tímida, a ferramenta tecnológica está inibindo ela. Está inibindo dela de falar. Ô, Lucas. Oi, pastor. Eu tô doido para fofocar da Edivânia, mas não posso, não. Depois eu vou falar. Tá. Eu acho que eu já sei essa fofoca também, viu? Eu não vou, não. Vou. Né? Na rede social, não. Não. Isso aí não. Ô, gente, Daniela fez um comentário aí, ó. Aula ótima, Deus continue te abençoando, Robinho. Edivânia brincando aí. Mas, fala, alguém quer comentar? Julinho tá aí, Julinho tá no... Robert, Rubinho entrou aí no finalzinho aí, né, Rubinho? Nos dando a honra aí. Mais alguém, irmãos? Fica à vontade. Lembra que isso aqui... Oi, Jana. Aqui, só falar uma coisa aqui rapidinho. É de outra perspectiva, assim, da perspectiva de Deus, em relação a isso aí, dessa história de Davi, da aula. Eu fico imaginando também o coração de Deus ao ouvir a oração de Davi, né? E para nós, ao ouvir a nossa oração num momento desse, assim, de dificuldade, né? De angústia. Porque ali, literalmente, você está reconhecendo a soberania de Deus. Verdade. Né? E o quão importante isso foi, né, foi naquele momento para ele, e é importante nesse momento nas nossas vidas, nós nos achegarmos a Deus reconhecendo a soberania, né, de que só Ele mesmo poderia dar a resposta correta naquele tempo. Que ele ali, naquele período, ele não poderia fazer nada, ele poderia fazer segundo a força do Deus. Verdade. Não era nada. Mesmo ele sendo um homem, né, da batalha, né, um guerreiro e tudo, mas que a soberania, ela era de Deus. E aí eu acho que é importante para nós hoje reconhecer, né, isso. Nossa,
Deus é soberano, então, obviamente, ele sabe muito mais do que eu e o que vai acontecer, e se eu devo ou se eu não devo fazer isso. E às vezes, no momento de angústia, de tribulação, a gente esquece isso, né? Com certeza. Acho que foi muito bem colocado e é verdade. O pastor Alberto fala uma coisa, né, que leva a gente a refletir muito, né? Que você quer conhecer o homem, você dá a ele poder. E não é quando você quer ter certeza dele, você tira o poder dele. Se Deus nos dá as bênçãos, né, da abundância, da alegria, da felicidade, da saúde, e no momento que ele tira isso da gente, como é que nós vamos atuar? Nós vamos continuar sendo servo dele, continuar servindo ele, continuar amando ele? Você acha que ele não pensa? Ele conhece, né? A gente, né? É verdade. Mais alguém, irmãos? Quer fazer algum comentário? Não, ô Lucas. Fala, pastor. Eu só quero... Ô Aline, dá um abraço no Renato aí. Fala que nós estamos com saudade dele na escola, viu? Eu ia falar a mesma coisa, Alberto. Isso é de Deus, tá vendo? Isso é de Deus. E ele é argumentador, né? Ele costuma fazer... eu ia falar isso aqui. Ele costuma vacaiar. Olha, ele faz umas perguntas. Quem que é a avó da sogra de Pedro, sabe? E a gente fica assim meio sem ação. Fica, meu Deus, esse cara ele vai me fazer uma pergunta que eu vou ficar apertado. Toda vez que ele vai fazer uma pergunta, eu vou pensar, meu Deus do céu, falar um tempo que eu não vou saber. Mas o bom é assim, que pergunta aquilo que a gente não sabe. É isso aí. Mas é bom. É bom, às vezes a pessoa está lá, né? Igual um casal está ouvindo, a gente só estou vendo a Aline, né? Que é ela que ingressou, mas ali está o Renato, que bom, Deus abençoe. Igual o caso ali do Ronaldo, Angelita, né? É isso aí. Ô, Lucas, eu estou aqui também. Estou vendo, nós estamos vendo. Eu estou vendo, isso é bom. Eu vou comentar sobre o que a Janaína falou e realmente é isso mesmo, faz uma diferença muito grande. Né, o agir de Deus quando você se prostra diante dele numa situação difícil, né? Se você está passando por uma situação difícil, a primeira atitude que a carne toma é de reagir sobre aquela situação sem esperar que Deus faça o mover dele. E quando você consegue vencer a carne, né, e você se prostra diante de Deus pela soberania que ele tem, aí ele age, né, de uma forma assim, até sobrenatural sobre aquilo que está acontecendo, porque ele é onipresente e onipotente e ele sabe todas as coisas, ele vai reagir, vai agir a seu favor. É isso que eu queria colocar. É verdade. Não é fácil a gente vencer a nossa carne, mas quando nós vencemos a carne, aí Deus age. É verdade. De uma forma muito, muito natural. E o ser humano chegar a esse, como é que eu vou dizer assim, chegar nesse estágio é porque ele já sofreu muito pelas atitudes que ele tomou sem pedir permissão para Deus. Pode ser. É quando ele vê que ele é totalmente dependente do Senhor, aí ele vê que ele tem que se prostrar. Se ele se prostra diante de Deus, faz uma diferença muito grande na vida dele. É verdade, Anitta. Perfeito, é verdade. Muito bem. Oi, Murilo. É porque, baseando que essa pessoa falou, a vida da gente é engraçada. Nós buscamos uma coisa de Deus e às vezes aqui não vem. Igual Robinho até no início falou isso, que as pessoas saem da igreja e tudo. Eu acho que isso também é um ato de muita ingratidão da parte da gente, que a gente tem que olhar para trás e olhar o que a gente ganhou. E a gente não olha isso. Estão querendo aquilo não apareceu, paciência, vou embora. E como é que fica a gratidão daquilo tudo que aconteceu em nossa vida, no nosso passado? Não é? Exatamente. Eu creio que a gente tem que levar tudo em conta. Eu tive uma perca muito, muito drástica na minha vida.
Mas eu sempre lembrei disso, de muita coisa que ele fez. E eu acho que ele está consertando aquilo que aconteceu. Eu estou na espera. Eu nunca larguei, nem vou largar. Não vejo razão. Eu acho que eu vou ser muito ingrato com ele. A altura da minha vida, eu chegar onde que eu cheguei. Não, ô Murilo, você falou aí, é tão certo. É só você lembrar Paulo, né? Escrevendo lá nas suas cartas, falando que ele tinha aquele espinho na carne. Ele orava a Deus e Deus só fala assim, Paulo, a minha graça te basta. Te basta. Acaba. Entender que isso... E lembra, né, gente? O homem sendo mau, qual filho que pede o pai um pão, ele vai dar pedra, então pede um peixe, ele vai dar uma cobra. Se os homens que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, imagina a Deus. Né? Então a gente tem... Isso é a fé. A fé é obediência. A gente ganha muito mais do que perde com ele. Sempre. Né? Por mais que a gente não ganhe nada nessa terra aqui, a gente, só de herdar o reino do céu, que é a nossa salvação, justamente. Não a tem paz, aí. a saúde, a alegria. Gente, coronavírus pode tirar liberdade, pode tirar de tudo, mas ele não pode tirar a nossa salvação, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Nem pode, nem vai. Nem pode, nem vai. Em nome de Jesus. Nem vai. No nosso coração, só nós mesmos é que podemos perder É uma isso. escolha nossa. Deus é misericordioso. Amém. Amém. Mais alguém, Deus irmão? abençoe, uma boa noite para vocês aí, que meu celular acabou a bateria, tá? Tá bom. Amém. Então, vamos lá, né? A gente começa com oração, tem que encerrar com oração. Quem que vai fazer? Ô, Ronaldo, ora para nós aí, encerrando a aula, né? Agradecendo a Deus aí pela vida do Robinho e pela aula. Que Deus continue abençoando. Ora para nós, Ronaldo. Amém. Senhor Deus e nosso Pai, mais um dia te damos graça por mais um dia abençoado que o Senhor nos deu. Obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de assistir uma aula e aprendermos um pouquinho mais da Tua palavra, Senhor. O Senhor venha abençoar essa nossa igreja que nos dá essas oportunidades e aos nossos professores que se preparam para nos ensinar e que os nossos corações estejam abertos e receptivos para poder aprender essa palavra. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos dê uma boa noite, uma noite de paz e um final de semana, uma sexta-feira abençoada para todo mundo. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Obrigado, Ronaldo. Irmão, Deus abençoe. Até a próxima quinta-feira, no nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Robinho. Excelente aula, viu? Que Deus continue usando. Amém, amém. Abençoe toda a sua vida e sua família. Deus abençoe. Obrigado, gente. Paz. Amém. A paz a todos. Paz. Deus abençoe.